Bem-vindos ao Grupo Familiar. Nesta semana, algo de bom vai acontecer, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar e tudo o resto nos é acrescentado na nossa semana. Eu estou aqui acompanhada dos meus amigos e eu vou deixar também eles darem aí uma palavrinha, um oi para vocês que estão aí em casa, começando aqui pelo meu lado esquerdo, Lucas. Então, olá, eu sou o Lucas. Quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos aqui no nosso Grupo Familiar. Fique conosco, né? Claro. Esteja aqui conosco durante todo esse programa, porque você faz parte da nossa família. Olá, eu sou a Evelyn e eu quero desejar um bom programa para todos vocês, que vocês continuem aqui com a gente aprendendo a palavra de Deus, vai ser mesmo muito bom. Você é da onde, Evelyn? Sou de Arapiraca, Nordeste! E aqui ao meu lado direito... Felipe, que lá de Pontal, um grande abraço a todos, especialmente lá para a galera de Pontal, esteja aqui no nosso grupo familiar e vamos estar até o final. Nós estamos em família, você aí em casa também pode participar, em casa, no carro, não importa onde você está. Os contatos vão estar passando aqui embaixo. Não perca a oportunidade de participar, fazer suas perguntas, interagir conosco, porque afinal nós estamos em família aqui no Grupo Familiar. Nós vamos começar louvando a Deus, porque Deus habita no meio do nosso louvor e sempre começamos louvando a Deus, não é não, Lucas? É verdade. Vamos todos ficar de pé, Vamos. por favor? Que música é ela, ô Felipe? Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. E não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes. E não por força, e não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Oh, esses montes já se moveram. Oh, esses montes já se moveram. Oh, esses montes já se moveram pelo seu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Ó, esses montes já se moveram. Ó, esses montes já se moveram. Ó, esses montes já se moveram pelo seu Espírito. Ó, quão grande é o nosso Deus. Ó, quão grande é o nosso Deus. Ó, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó, quão grande é o nosso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso grande, Deus. Forte, digno de louvor. Os anjos lhe obedecem, aleluia. Céus e terra adoram. Poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Jesus é maior que qualquer outro nome, maior que câncer, maior que diagnóstico médico, maior que ameaça. Nós sempre podemos nos recorrer a um Deus chamado Emanuel, que significa Deus conosco é. Deus é conosco. Amém? É isso que nós vamos cantar. Jesus, maior dos nomes. Vamos lá. Jesus, maior dos nomes. Bendito salva, glória de Deus, glória de Deus, Emanuel. Deus é conosco, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Deus Emanuel, Emanuel, Emanuel. Seu nome é Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu grande amor que tu nos amastes. Que nós possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade desse grande amor que excede todo o entendimento neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém? Amém. Podemos todos nos assentar. Grupo familiar é tão bom, tão importante. Tem aqui a Evelyn, que é lá do Nordeste. Inclusive, quero agradecer a participação em peso que nós temos tido do pessoal de Nordeste. Aquele abraço para todos vocês, tá bom? Continua participando. Faça o seu pedido de oração também ao longo desse programa. E, Evelyn, você representando lá a turma do Nordeste, pessoal, gente boa. O grupo familiar foi importante na tua caminhada? Conta pra mim. Muito importante. Foi mesmo uma caminhada muito cheia de Deus mesmo, porque foi aquilo de ser recebida pelos irmãos do grupo familiar, né? De ser aconchegada, de eles me ensinarem mais da palavra de Deus. Então foi mesmo muito bom pra mim na minha caminhada e onde eu queria chegar, né? Que era mais e mais perto de Jesus Cristo. Você acha que o grupo familiar te firmou, esses relacionamentos, né? Esse acompanhamento te firmou em Jesus? Claro, porque eu sabia que eles estavam orando por mim, né? Minha caminhada, pelo meu processo de convertido a discípulo mesmo, de saber que eles estavam ali por mim e comigo sempre que eu precisasse. Foi mesmo muito importante. Você falou aqui um ponto importante, Evelyn, porque ninguém já nasce pronto, né? Exatamente. Como um convertido. Até hoje na lição, no estudo bíblico de hoje, nós vamos falar mais disso. Mas tudo é um processo, Tudo né? um processo, sim. E esse acompanhamento é importante no grupo familiar. Muito, muito. Né? Bom, vamos falar então de relacionamentos. Porque é muito importante nós vermos, à luz da Bíblia, o que Deus também nos ensina em relação ao lidar com pessoas, lidar com situações. E às vezes, situações que não são muito agradáveis no nosso cotidiano. Felipe, o que a gente vai falar hoje sobre essa área aí de relacionamentos? Hoje vamos falar sobre guerrinhas e contendas. Opa! Guerrinhas e contendas, barraco. Tem gente que gosta. Vamos falar sobre isso e saber o porquê que nós não devemos permitir esse tipo de coisa no nosso meio. Então, eu vou pedir aqui para Evelyn ler Tiago 3,16. O que está lá escrito, Evelyn? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Certo. Então, o que a gente aprende com isso, Felipe? Que onde há guerrinhas, contendas, discussões, como eu disse, barraco, quem está ali no meio é o diabo. É o diabo, é o problema. E por isso que nós não podemos permitir, porque quando o diabo está no nosso meio, quando acontece esse tipo de coisa, o diabo tem portas abertas em nossas vidas. E quando o diabo tem portas abertas, nós não conseguimos vencer em alguma área, porque o diabo está ali. É como se tivesse alguma coisa atrapalhando, seja na área financeira, seja na área do casamento, seja na família. O diabo é que escolhe uma porta aberta e ele opera nessa área, exatamente por causa das guerrinhas e contendas. Até esse versículo em Tiago diz, né? Porque aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação. E hoje em dia, o que nós mais vemos são pessoas que estão debaixo de perturbação. Então, nessa semana, não deixe ser perturbado. E como o Felipe disse, feche essa porta. Porque você não pode deixar que o inimigo toque piano nos teus nervos. Nessa semana, você tem que se recusar a deixar que o inimigo, que vem para roubar, matar e destruir, toque piano nos teus nervos. Então, Felipe, eu queria que você fizesse uma oração para que a gente tenha a ajuda de Deus de ter o nosso foco certo nessa semana. Ok. Amém? Então, aí no seu lugar, você pode fechar os seus olhos, que eu vou orar. E, ó Deus, hoje eu decido andar em amor. Eu não vou mais me envolver em guerrinhas e contendas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Vamos conseguir, Felipe. Nós, do Grupo Familiar, também falamos da área financeira. E para nós entendermos o método de Deus, os princípios de Deus na nossa vida, em todas as áreas, inclusive na área financeira. Quando nós falamos de dinheiro, todo mundo já pensa... Todo mundo não, muitas pessoas pensam no dinheiro para pagar conta. Outras pessoas pensam que é muito, muito ruim ter dinheiro. Outras pessoas pensam e querem mesmo ter dinheiro. Mas a verdade é que dinheiro não é bom, dinheiro não é mau. Dinheiro toma a cor do coração de quem usa. É a mesma coisa da faca. Você pode usar a faca tanto para o bem, tanto para o mal, né? Então, assim também é com o dinheiro. E quando nós olhamos
para a Bíblia, quando nós olhamos para o Evangelho, e nós temos muito que aprender com o Evangelho, para nós conhecermos Deus, conhecermos quem Deus é, como Deus funciona. Por exemplo, nós sempre, quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus ele é generoso. Deus ele é assim. Deus ele é muito bom, ele sempre está disposto a dar. Você veja bem, quando Deus criou o jardim do Éden, Deus criou a terra. Deus criou tudo e deu para quem? Para o homem. Pro homem. Deus, vamos pegar o nosso exemplo, Jesus. Jesus que é o nosso exemplo em tudo. Jesus nos evangelhos, quando lemos, sempre quando Jesus pedia algo para alguém, Jesus pedia algo, não era para tirar, sempre era para multiplicar. Até ouvi ontem uma pessoa falando, olha, onde é que está aquela parábola? Parábola não, aquela história onde Jesus dividiu o pão. Não, Jesus não dividiu. Jesus multiplicou, porque na calculadora de Jesus não tinha divisão, não tinha subtração. Sempre era multiplicação. Porque onde Jesus entra para multiplicar. Mesmo a terra. Você dá semente para a terra é generosa. Ela te devolve sempre a mais, né? Então, quando nós entendemos esse sistema de Deus, os princípios de Deus, as regras de Deus, nós não remamos contra a maré. Muito pelo contrário, nós entendemos as leis e vivemos debaixo desses princípios, dessas leis. Tudo fica mais fácil. Uma pessoa vive feliz assim, certo? E hoje nós vamos entender um pouco disso também. Eu vou pedir para o Lucas explicar o que vai lá em Lucas, não é esse Lucas, não é Lucas? Não sou eu, é o meu xará. O teu xará. O meu xará. O Lucas do capítulo 5, versículo 2. A gente vai falar sobre os milagres financeiros que Deus também faz hoje, né, Lucas? Exatamente. Inclusive, o tema dessa lição fala que Deus faz milagres financeiros hoje. Ou seja, não era só como a gente costuma dizer quando vamos falar alguma história da Bíblia, antigamente ou naquele tempo. Não. A Bíblia nos diz que Deus ele é imutável, ou seja, ele não muda. Ele é o mesmo Deus que fez milagres no passado, quando se escreveu a Bíblia, e faz milagres hoje também nas nossas vidas. E lá em Lucas 5, do versículo 2 até ali o versículo 6, começa dizendo assim: E viu, ou seja, Jesus, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ou seja, Jesus vinha pregando o evangelho, e a multidão vinha seguindo a Jesus, e Jesus naquele momento disse, olha, vou parar por aqui para ensinar. E ele viu ali 2 barcos, entrou num dos barcos e pediu para o Pedro, olha, você pode, por favor, afastar um pouquinho, só para a multidão parar aqui no limite da praia enquanto eu prego? E o Pedro foi lá, olha, claro, fez ali aquele favor, afastou um pouquinho o barco da praia, e Jesus sentou e pregou. Eu não sei o quanto tempo Jesus falou, mas enquanto Jesus estava ali pregando, falando sobre o evangelho, falando sobre as grandes coisas de Deus, Pedro estava ali ao lado, lavando as redes, porque ele já tinha trabalhado aquela noite toda. E na continuação diz assim, e quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompiam as redes. O que nós vemos aqui, enquanto Jesus estava pregando, o Pedro estava ouvindo. Ele não estava ali só lavando as redes e olha, deixa Jesus falando ali no barco. Ele prestou provavelmente atenção no que Jesus falava. E viu que, nas palavras de Jesus, tudo que Jesus estava falando fazia muito sentido, porque era realmente a palavra de Deus. Desculpa te cortar, Lucas, mas a Bíblia fala que a palavra que a gente ouve é espírito e é vida. E por isso que na área financeira, nós temos que ouvir, assim como Pedro ouvia Jesus, porque a fé vem pelo ouvir. Ler livros é muito bom. Você tem uma educação financeira é fundamental.
faz muito bem. Você ter um mapa orçamental, aprender sobre gestão é muito importante. Mas fé na área financeira, você só alcança e você só tem isso quando você ouve e ouve e ouve a palavra de Deus. E essa palavra em específico é uma palavra que traz libertação. E foi essa palavra que é espírito e vida que entrou como uma energia lá no coração do Pedro. Exatamente. Né? Como você falou agora, ela traz libertação. Pedro tinha ali um problema. Por quê? A Bíblia fala, nós vemos aqui que é, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, tinha sido um dia ruim de trabalho. Pedro era pescador profissional e mesmo assim voltou e não tinha, de repente, nenhuma única sardinha na rede. Não tinha nada. Mas ele fez o quê? Ele provavelmente estava ali meio chateado. Olha, foi um dia ruim de trabalho. Mesmo assim, quando Jesus pediu o barco, e agora, nesse caso era um barco real. Mas quando nós falamos sobre darmos o nosso barco a Jesus, é darmos aquilo que nós temos. Seja a nossa casa para um grupo familiar, seja o nosso carro para dar uma carona para o irmão que precisa ir para a igreja, ou então, o pastor vai se fazer uma cruzada, vamos visitar alguma cidade. Olha, pastor, então eu posso colocar aqui o meu carro à disposição para dar carona para os irmãos, para nós irmos lá visitar aquela nova igreja que vai ser aberta, aquele novo lugar que nós queremos abrir um grupo familiar. Você está colocando o seu barco à disposição. Por quê? Como a Estela ainda falou há pouco, quando Jesus nos pede alguma coisa, não é para nos tirar. Por quê? Deus ele não precisa de nada. Ele é o criador de tudo. Então, não é a sua casa, ou o seu carro, ou o seu dinheiro, ou o seu tempo que Jesus precisa para alguma coisa. Mas ele pede para você dar, ou seja, no caso emprestar aquilo que você tem para que o evangelho seja levado mais longe. Aquele barquinho foi usado como um palco. Foi colocado ali e Jesus subiu e pregou o evangelho. A sua casa pode ser usada como esse barco para para termos um grupo familiar naquela casa, naquela região que ainda não se fala a palavra de Deus. Olha, eu tenho uma casa, eu tenho uma loja, eu tenho algum lugar que eu posso ceder para que naquele momento seja dada a palavra de Deus. Esse é o barco que você coloca à disposição. Por quê? Alguém, um líder, vai ser enviado para ali e ali vai pregar o evangelho. Muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus através daquele grupo familiar. Muitas pessoas vão ouvir o evangelho porque você deu carona para alguém ir pregar a palavra ou levou pessoas que já estão começando a ouvir a palavra até a igreja. Ou mesmo o seu tempo, aquele tempo que você investe usando para orar pelas pessoas que estão se convertendo, que estão começando a ouvir a palavra de Deus. Aquele tempo que você também investe dentro da casa de Deus, para que a casa de Deus seja um lugar que tenha aquele conforto para que os irmãos possam entrar, possa estar sempre preparado para que o irmão, quando chegar na igreja, a sala está arrumadinha, está tudo preparado para que a pessoa entre e tenha um momento de comunhão com Deus. Sabe, Lucas, você está falando aqui de carona para cá, carona para lá. Você sabe que às vezes você deu carona para a pessoa. Lá em Portugal fala boleia. Boleia. Boleia? É. Boleia, né? Aqui no Brasil é carona. Às vezes você está dando carona para um futuro missionário. Às vezes você é tão tímido para falar de Jesus, mas esse cara que você está dando carona vai ser um futuro pastor, um futuro evangelista e você nem sabe. Às vezes... Vocês gostam de Fórmula 1? Sim. De corrida de Fórmula 1? Sim. Quando um piloto sobe no pódio e levanta aquele troféu, você sabe que ele não sobe sozinho naquele pódio. Sobe o piloto e sobe todos aqueles patrocinadores. Por isso que lá no macacão do piloto, você vê lá um posto de gasolina, você vê a marca do pneu, você vê a marca do volante, você vê o óleo, né, que ele usa no carro, porque junto com aquele piloto, todos os patrocinadores também ganharam. Que investiram naquele piloto. Exatamente, ganharam aquela corrida. E quando a gente chegar lá no céu, e eu estou falando isso porque tem tudo a ver com a lição de hoje, que nós vamos falar sobre evangelização, nós vamos ter grandes surpresas. Porque você vai falar assim, Jesus vai falar, olha, entra no seio do teu Senhor, porque você, olha aqui teu galardão em relação àquele outro, né, e tudo mais. Mas você vai falar assim, mas Jesus, eu nunca visitei esse presídio. Jesus, eu nunca evangelizei nesse hospital. Jesus, eu nunca entrei nesse orfanato.
Mas quando nós ajudamos, intercedemos, oramos, Lucas deu um exemplo, demos até uma carona, nós temos até o galardão dessas pessoas. É uma coisa impressionante. A Bíblia fala assim, você dá até um copo de água para um pregador, para um ministro, né? E você vai ter o galardão daquela pessoa. Então, o céu vai ser uma incógnita. Na verdade, o galardão é uma incógnita, né? Porque, às vezes, aquele que você pensa, nossa, aquele vai ser muito recompensado. Às vezes, você vai ver lá um intercessor, uma pessoa que você não dá nada. E ele tendo lá um galardão enorme. Por quê? Lá está. É o coração e são as almas, né? Hoje, Jesus nos chama para ser pescadores de homens. Exatamente. Para usarmos os nossos talentos, usarmos tudo aquilo que nós temos para pregar o evangelho. O Pedro, naquele momento, digamos assim, se no final daquela pregação de Jesus, se, por exemplo, se 100 pessoas aceitaram o evangelho e se converteram ali, Pedro tem um galardão sobre aquilo. Por quê? Porque ele colocou ali o barco dele à disposição para que o evangelho fosse falado. Então, quando nós vemos Jesus a nos pedir, seja a nossa oferta, seja o que for, nós estamos colocando com esse princípio de saber que Jesus ele não está me pedindo nada para me tirar, para eu ficar sem, mas ele está pedindo para eu investir no evangelho, colocar aquilo à disposição para que a palavra de Deus seja falada, para que nós possamos ganhar mais pessoas para Jesus, possamos ganhar mais almas. Então, hoje nós temos que ter essa decisão, que é, Senhor, eu decido fazer parte desse projeto. Eu decido colocar à disposição tudo o que eu tenho, sabendo que quando eu coloco, da mesma maneira como foi com Pedro. Pedro tinha tido uma pescaria ruim naquele dia, mas por ter colocado o barco à disposição, no final Jesus disse, agora vai e pesca. O Pedro foi. E a palavra de Deus diz que Pedro, quando puxou as redes, eram tantos peixes que as redes começaram a arrebentar. Ele teve que dar sinal para o outro que estava lá que ainda estava na praia, porque afinal só foi um barco. E ele começou a gritar, olha, preciso de ajuda. Os outros vieram. E a Bíblia nos diz que os 2 barcos voltaram para a terra quase que afundando. Porque era tanto peixe, que aí agora eu aqui com a minha imaginação fértil começo a imaginar o Pedro mesmo ali tentando se equilibrar em cima do peixe, porque não tinha barco a motor naquela época, então tinha que ser a remo. O Pedro sentado em cima de uma pilha de peixe. A remar devagarzinho, com cuidado que era para nenhum peixe cair para dentro da água. E o outro ali, aí você olha para o lado, tá lá o outro também. Devagarzinho. Por quê? Era tanta bênção. Foi tanto peixe que eles pescaram, num horário que não era o para pescar, que nós vemos o como Deus tem coisas preparadas para as nossas vidas, quando nós colocamos a nossa vida para servir a Deus, servir ao Evangelho. Colocarmos os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, para levar o Evangelho cada vez mais longe e ganharmos mais almas para Jesus. Bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Nós vamos cantar uma canção agora, o Felipe vai cantar, tocar também, né? E vão estar passando aqui alguns contatos para você entrar em contato conosco. E eu quero deixar esse conselho para vocês. O que o Lucas explicou está aqui nesse livro acerca de finanças, tá bom? E os contatos vão estar passando aqui embaixo no seu televisor, no seu dispositivo, no seu telefone, não importa onde você esteja assistindo, para você também interagir conosco e saber como você pode ser um abençoador, não apenas um abençoado, mas também um abençoador. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Glória a Deus. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. São 52 lições ao longo do ano, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos dar início a um estudo que vai ser o primeiro de 3. E nós vamos falar sobre evangelização. Evangelização. É o evangelho com ação, evangelização. E, na verdade, são os 2 assuntos mais importantes da Bíblia que nós vamos falar ao longo dessas 3 semanas, que é o evangelizar e o discipular.
Sabe que a nossa vida sem Jesus era toda torta. Andávamos por caminhos tortos, a nossa roupa era torta, a nossa casa era torta, as nossas atitudes, aquilo que a gente falava, tudo era torto. E um dia o homenzinho torto... A Bíblia encontrou. A Bíblia encontrou. E tudo que era torto, o que aconteceu? Jesus endireitou. Jesus endireitou. Em ré. Mas é realmente uma realidade na nossa vida. Jesus entrou, fez morada em nós, começou a consertar as áreas da nossa vida, começamos a experimentar do amor de Deus. E é impossível uma pessoa que comece a experimentar desse amor, provar desse amor, é impossível uma pessoa ficar igual. Uma pessoa muda mesmo. Você começa a ver aquela pessoa viciada, hoje, lendo a Bíblia, indo à igreja, uma pessoa pesada. Você sempre conheceu uma pessoa pesada, né? Angustiada, triste. Mas Jesus entra, parece que a luz entra no meio das trevas. E nós vamos falar disso, né? Porque Jesus também nos escolheu, nós somos escolhidos de Deus, por Deus, somos predestinados para grandes coisas. E Deus também nos deixou uma missão. E eu vou pedir para a Evelyn, que está muito quietinha ali no canto. Tudo bem aí, né, Evelyn? Tudo bem. Mateus 28, 18. Então vamos lá. Em Mateus 28, 18 está escrito: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos deixou uma missão, o ide, né? Ide ensinar em todas as nações. Vamos ver um outro ide aí, ô Lucas, Marcos 16, 15. Então disse assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo. Quem disse? Jesus. Jesus. Dizendo aos discípulos que depois se tornaram os apóstolos. Certo. Ali ainda eles eram os discípulos. E aí então. eu pergunto, quem aqui é um discípulo de Jesus? Amém. Um seguidor, né? Vamos lá. Então, e Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Continua? E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Ide por todo mundo, né? Foi aqui a missão, a comissão que Jesus nos deixou. E aí, essa parte é muito bonita, né? Porque depois que Jesus deixou essa instrução, os discípulos ficaram sentadinhos? Não. Foram, né? E pregaram o evangelho. E quem foi que cooperou com eles? O Lucas leu aqui no final. Cooperando com eles, o Senhor, né? 2 Timóteo 4, 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e em vista das suas manifestações e do seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Existe uma grande urgência na evangelização, porque céu e inferno existem. E uma pessoa sem Deus na vida dela, sem Jesus Cristo, sem aceitar o plano da salvação, ela vai ter uma vida eterna sem Deus. Na verdade, uma morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Que tipo de morte é essa
O salário do pecado é a morte. A morte física é uma porta que todos nós vamos passar. Todos nós vamos morrer um dia, certo? A morte física. Mas existe a morte espiritual, que é a separação, o homem separado de Deus. Por isso que existem muitas pessoas que estão vivas, né? Vivinha. Mas, na verdade, espiritualmente estão mortas, porque elas estão desligadas. É a mesma coisa de um telefone. Vou pegar teu telefone. Você tem aqui um telefone, e se você deixa de pagar lá a rede, né? Pagar o plano do seu telefone, pode ser um telefone caríssimo, muito bom. Mas você não consegue falar, você não consegue ter internet, você não consegue ter nada nesse telefone. Você só tem lanterna e despertador. Isso se tiver bateria. Isso se tiver bateria. Quer dizer, não adianta nada. Não adianta nada. Né? Então, muitas pessoas estão assim, desligadas do Criador, desconectadas. Então, é a morte espiritual. E depois tem ainda a morte eterna, que é uma consequência da morte espiritual. Ou seja, é a pessoa para sempre, a eternidade sem Deus. E para fugir dessa morte eterna, o que a pessoa precisa fazer? É receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É entender o plano da redenção. É o entender que Jesus Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Amém? Bom, urgência na evangelização. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo nas escolas, quando a gente liga o telejornalismo, a gente lê um jornal, quando a gente olha para tudo aquilo que tem acontecido na natureza, a gente vê, né, e entende que está próximo o fim do mundo mesmo. E nós entendemos que Deus realmente está aflito em ter os seus filhos de volta. Imagina que diariamente Deus vê milhares e milhares de pessoas sujeitas a esse tipo de morte que eu acabei de dizer, que é a morte espiritual, mas também a morte eterna. Sabe que há muitos anos atrás, quando era mais jovem, eu experimentei de uma situação lá na região onde eu morava, Lucas, Evelyn, que um conhecido lá da nossa região, ele era da rua de cima, né? Ele teve esse senhor, né, esse casal, mas era mais visível o senhor. Ele teve o seu filhinho sequestrado, uma criança foi sequestrada. E durante os dias se passavam, né? E toda a polícia estava envolvida nesse caso, estava envolvida nas buscas, mas os dias se passavam e nada daquela criança aparecer. A aflição daquele meu vizinho era tão grande daquele pai, que ele começou, ele mesmo, a imprimir folhetos, ele mesmo colava aqueles folhetos nos postes, ele mesmo distribuía, ele mesmo fazia as camisetas e colava a foto do filho. E os dias se passavam e nada da criança aparecer. E ele, que era um homem de origem oriental, assim como eu, né? Muito tímido, introvertido. Ele venceu aquela timidez e ele mesmo foi para a televisão. Ele mesmo pediu espaço para falar na rádio, imprimiu as coisas nos jornais. Não contente, ele pegou o outdoor, colocou lá o telefone, mensagens. Não contente, ele arranjou um helicóptero. E aquele helicóptero passava com faixas, com mensagens, falando do sequestro do filho. E naquela altura, pronto, não só eu, mas todos lá daquela região, nós tivemos muita misericórdia. Porque nós conseguimos entender naquela altura o que um pai, ou pelo menos entender um pouco daquilo que um pai sente quando tem um filho sequestrado. Da aflição daquele pai. Da aflição daquele pai. E também, ali comecei a entender o porquê de quando eu ligava a televisão, eu sempre via uma pessoa falando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu ligava a rádio no carro e ouvia uma pessoa falando, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu andava na rua e via folhetos, e andava na rua e via até outdoors lá aí no sul, né? Em Foz do Iguaçu, quem mora sabe. Você anda nas ruas de Foz, você sempre vê ali um outdoor
Em nenhum outro nome há salvação, só no nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é esse Pai que teve seus filhos sequestrados, filhos que estão longe. E hoje, Deus quer os seus filhos de volta. E há uma grande urgência em nós evangelizarmos. Quando nós experimentamos esse amor nos envolve, aí sim você pode entender porque uma pessoa tímida arranja coragem de onde não tem para falar de Jesus. Como é que uma pessoa tão introvertida, né, começa a falar? Muito simples, porque essa pessoa foi envolvida por uma causa, por um amor, por um sentimento, por uma dívida tão grande. É que a minha dívida com aquele que me salvou é tão grande que eu venço timidez, eu arranjo coragem de onde eu não tenho. Estão entendendo? Sim, sim. Há uma grande urgência em evangelizar. É a mesma coisa. Imagina que você está num lugar onde tem um montão de carros, com gente. Você tem lá coragem de falar assim para essas pessoas, assim, no meio de todos os carros? Talvez não, né? Tímida? Você tem, Evelyn? Tenho. Você teria coragem? Não. Não, coragem, né? não. Agora você imagina assim, uma mãe que está lá no meio desses carros. E essa mãe vê a sua filhinha ou o seu filhinho correndo e outro carro em grande velocidade em direção ao seu filho. Essa mãe, mesmo sendo tímida, ela vai tirar ar do pulmão, ela vai tirar força de dentro dela e vai gritar com todas as forças dela para aquela criança não ser atropelada. Estou falando certo ou estou falando errado? Tá falando certo. Né? Eu já presenciei isso. Eu vi uma mãe, né, quietinha, ela é tímida, muito tímida. Quando ela viu um carro indo em direção ao filho dela, eu nunca vi aquela mulher gritar tanto. Era mais forte que uma buzina de um caminhão. Mas por quê? Porque a aflição daquela mãe era tão grande que ela tirou força de onde não tinha. Né? E o evangelho é isso. É nós entendermos esse amor. Nós provarmos desse amor e entendemos. Nós vamos falar nessas semanas, vocês vão ver hoje, semana que vem, na outra semana, 3 semanas nós vamos falar sobre muitos modos de evangelizar, como que nós podemos evangelizar. Mas, na verdade, evangelizar é um espírito que está aqui. Porque depois, o jeito que você vai evangelizar, como você vai evangelizar, não importa. Porque o espírito está lá, o amor está lá. Debaixo do guarda-chuva do amor, tem lá o afeto. Debaixo desse guarda-chuva do amor, tem a compaixão, que é eu sentir a mesma dor do outro. No mesmo guarda-chuva do amor, debaixo do guarda-chuva do amor, tem a misericórdia, que é eu ser solidário com a miséria do outro, a miséria alheia, a miséria do pecado, a miséria da pobreza, a miséria da maldição. Ou seja, o Espírito está lá. E é isso que me move até a ação. Evangelho mais ação, evangelização. Evangelho o que é? São as boas novas, as boas notícias. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a minha salvação. O que é eu pregar o Evangelho? É eu entender que eu tenho a chave do coração de alguém. Todos nós temos a chave do coração de alguém. Você sabia? Alguém vai te ouvir. Você tem essa chave. E o evangelho pregado através de você para essa pessoa vai fazer toda a diferença. Qual a diferença? O evangelho é o poder de Deus para a salvação dessa pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. Então, evangelizar é eu entender e explicar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Existe uma boa notícia. O homem está separado de Deus, mas Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. O pecado separa. Você pode estar triste, você pode estar debaixo de doença, mas tem uma solução. Porque para isso o Filho de Deus veio, Lucas, para desfazer a maldição, para desfazer a doença na vida de uma pessoa. Não é esse o plano da salvação? É mesmo isso. O plano da salvação consiste em quê? O homem pecou, se afastou de Deus, se tornou ali, então, digamos assim, aquele parente distante que Deus já não conseguia ter contato, porque o homem se afastou. Lembrando, não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem
que se afastou de Deus. Mas o plano da salvação é o quê? Deus, como a Estela falou agora, por essa aflição de ver que tinha filhos dele morrendo por não terem esse contato com ele, morrendo que nunca mais iam poder ter esse contato com Deus. Deus teve que fazer um plano. Olha, eu preciso fazer alguma coisa para resgatar os meus filhos. E qual foi esse plano de salvação? A Bíblia nos diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, não há como pagar se não for através de sangue. E alguém precisava pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, exatamente, não é só o meu, é o seu também. Então, alguém precisava pagar. E Jesus disse o quê? Olha, se alguém precisa ir, eu vou. E Jesus se entregou por nós para pagar por esse pecado. Pagou um preço de sangue. O plano da redenção de Deus para isso é levar o evangelho através de Jesus Cristo ter morrido por amor a nós. Pagou pelos nossos pecados para que hoje, quando Deus olhe para nós, consiga nos enxergar, porque já não tem aquela nuvem de pecados, aquilo que nos afastava de Deus, impedindo que nós possamos olhar e ver a Deus, e que Deus, quando olhe, também nos veja. Então, quando nós aceitamos a esse Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e quando nós vamos falar de Jesus, por quê? Se hoje você ouve a palavra de Deus, é porque um dia alguém te evangelizou. Alguém teve essa coragem de levantar do sofá e ir falar com você. Seja através de uma música, seja através de um folheto, seja através de uma reunião. De repente você estava mudando de canal e, olha, acidentalmente parou aqui no nosso canal. E você está sendo evangelizado porque alguém foi evangelizar. Entendeu, como a Estela falou há pouco, entendeu essa aflição de Deus de eu preciso salvar essas almas. Eu preciso ganhar essas pessoas. E então levou o evangelho. E hoje nós temos essa oportunidade. Como a Estela também falou há pouco, nós temos essa chave para o coração das pessoas, que é a palavra de Deus. Você pode falar e algumas pessoas podem até não ouvir. Mas com certeza alguém está à espera de que alguém fale boas novas. De repente você, quando fala um simples Deus te abençoe, para aquela pessoa era tudo que a pessoa precisava para despertar aquilo olha, eu precisava mesmo que Deus me abençoasse. A porta está aberta. Agora você tem a oportunidade de falar, mas Deus tem um milagre para você, Deus tem uma bênção para você. Você conseguiu destravar aquela porta, aquele clique que faltava. E a pessoa diz, olha, precisava tanto que Deus me abençoasse. Olha, Deus tem sim uma bênção para você. Uma não, tem muitas. Na Bíblia fala que inúmeras situações que Deus te diz que você vai ser bendito, que Deus vai te abençoar. Então, olha, você conhece Jesus? Ah, já ouvi falar. Me lembro que quando eu era mais novo eu ia na igreja com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha avó. Mas não vai mais? Não, já estou afastado. Olha, mas Deus ainda está aqui. Jesus continua de mão estendida esperando você agarrar na mão dele e seguir, vitorioso, andando com Jesus. Então, agora você tem a oportunidade para evangelizar. Aquela pessoa já se mostrou receptiva à palavra de Deus. Porque, na verdade, o que a gente aprende é que as pessoas não têm dificuldade de acreditar em Deus. Muitas vezes elas têm a dificuldade da maneira como é falado. E elas não conseguem entender. Então, se você tem aquele preconceito contra você mesmo, mas eu falo tão simples, eu não tenho estudo, eu posso falar uma palavra errada. Aí eu quero então pegar a deixa, sabe, Lucas? Porque assim, eu não tenho estudo, eu não sou teólogo, como é que eu vou falar de Jesus? Sabe que Jesus, Deus, não te chamou para ser advogado. Advogado é que tem que estudar toda a causa, né? toda a situação do cliente, né? Para defender. Deus te chamou para ser testemunha. Eu não sei se você já foi testemunha. Quando eu fui testemunha de uma audiência, né? Já me explicaram. Testemunha, eu preocupado, o que testemunha faz? Me tranquilizaram. Testemunha só fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que presenciou. Só isso. Só tem que ser sincero. O que eu falo? Muito simples. Testemunha só fala aquilo que viu, ouviu e presenciou. Quando você é testemunha de Jesus,
Você não precisa ser advogado, ficar defendendo. Não. Olha, eu era cego e agora vejo. Eu era triste, agora sou feliz. Eu tinha aquele peso, mas eu me sinto agora perdoado. Parece que as minhas dívidas foram pagas. É só isso. É nós sermos testemunhas do poder de Deus. E quem entra por essa ponte? Como o Lucas disse, né? A ponte que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse tem acesso ao Pai, tem acesso à vida eterna. E por isso que é importante nós termos o coração cheio de sementes de salvação. Nós, semana que vem, vamos falar muito mais sobre isso. Mas eu só quero finalizar esse estudo bíblico dizendo da importância de termos sementes de salvação. Sementes de salvação são versículos bíblicos, como esse que nós acabamos de dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro nome há salvação, porque estas sementes vão entrar no coração e vão produzir fruto na vida da pessoa 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Amém. E essa aula continua, por isso não perca a aula que vem, o estudo bíblico que vem, e depois também mais uma aula. São 3 semanas consecutivas. E você que está aí, quer também receber esse Jesus no seu coração, entrar por essa ponte, eu quero fazer uma oração com você para terminar este programa. E quero convidar vocês também a fazerem essa oração comigo. Amém? Amém. Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu acredito eu acredito que Jesus existe. existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus morreu Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei. eu falhei. Me perdoe. Me perdoa. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor meu Meu Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo agora Recebo Recebo agora agora a minha salvação. minha salvação. Me ensine Me ensine nos teus caminhos. os teus caminhos. Guia a minha vida Guia minha vida. em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Amém, gente. Amém. Com Jesus na nossa vida, tudo fica mais fácil. E também quero deixar essa recomendação para vocês, esse livro chamado Evangelização, do apóstolo Jorge Tadeu. As maneiras de você adquirir esse livro vão estar passando aqui embaixo também. E passou ao longo desse programa, e tem passado ao longo desse programa, para você ter mais informações acerca deste livro, certo? Nós estamos aqui terminando o nosso programa e quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, tá bom? Evelyn, começando por você, deixa uma mensagem para todo o pessoal que está lá em casa. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado da palavra e que saiam evangelizando a palavra de Deus. Essa semana é oportunidade, né, É, Lucas? Essa semana você tem a oportunidade de levar o evangelho a muitas almas que estão esperando essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, vamos lá e vamos pregar o evangelho. É isso aí. Felipe, Um grande abraço a todos e semana que vem estamos aqui para aprender mais ainda sobre a evangelização. é isso aí, não perde, hein? Não vamos perder. Você vai ter que estar aqui, então, Claro, semana que vem. com certeza. Tá bom? E com Jesus, o que nós temos, Felipe? Temos vitória. Vamos lá. Temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu viver. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando